E aí, beleza? Felipe aqui mais uma vez. E agora a gente vai falar sobre nicho. Como a gente até agora nós mostramos os fundamentos, entendemos o posicionamento estratégico, o que é posicionamento estratégico, o que significa, e agora a gente sabe quais são os passos do posicionamento, a gente começa a entrar passo a passo. Esse próximo passo, que é o que a gente vai falar agora, é sobre nicho. Então, eu quero começar falando por que deve escolher um nicho. As pessoas elas têm um sério costume de achar que quando a gente fala sobre nicho, tem menos sucesso, ou é mais fraco, ou não vai dar sucesso, ou não é bom, ou nicho é pouco, ou não dá para ganhar dinheiro, ou enfim. As pessoas acham que nicho é algo pequeno. E a real é que não é. E a gente vai mostrar isso exatamente, vai mostrar nesse módulo aqui por quê e como definir. Bom, agora por que exatamente escolher um nicho, tá? Mais rápida e fácil compreensão do público. Exemplo, mais fácil ser ter tração perfil de um grupo de 30 ou 300 mil pessoas. Então, assim, primeiro ponto é muito mais fácil tu traçar o perfil. A gente já sabe que tu precisa entender as dores, tu precisa entender os desejos, tu precisa saber tudo sobre o teu público, tá? O que é mais fácil? Tu começar e entender um perfil de 30 ou de 300 mil? 30, com certeza. Então, quando a gente pensa em nicho, a questão é que não significa que o nicho vai ser pequeno. Um nicho, ele tem milhões de pessoas. A questão é que tu começa com poucas pessoas justamente para te traçar esse perfil e cada vez mais ser mais certeiro na tua comunicação. E cada vez mais pessoas vão chegar através dessa comunicação. A tendência é que se existem 30 pessoas pensando de uma forma em um determinado perfil, provavelmente existem mais 30 milhões que pensam da mesma forma e que têm os mesmos desejos. Então, o nicho de mercado, pensando dessa forma, ele já é muito inteligente. Pouco investimento inicial. Quando a gente pensa em genérico, tu tem que investir muito porque tu tem vários perfis e daí tu precisa criar vários perfis para cada público e é muito diferente e tu não consegue transformar a pessoa porque é muito genérico. Então, logo assim, se tu for pensar em mais genérico, se não for escolher um nicho, é tudo muito amplo, é tudo muito aberto. Tu acaba não conseguindo transformar, tu acaba não conseguindo impactar. E aí todo o teu dinheiro vai fora e aí tu passa despercebido como uma grande parte dos artistas. Reconhecimento rápido. O que é mais fácil ser reconhecido por 300 mil ou por 30 pessoas? Por 30, óbvio. Aqui eu só dei um exemplo de 30, mas é muito mais que isso, tá? É só mesmo uma reflexão entre referência, de 300 para 30. Então, é muito mais fácil tu ser reconhecido em 30 pessoas. A gente até conta uma história sempre nos nossos vídeos e que um artista que a gente trabalha, que é o Ivo Moza, ele fez uma promoção de rádio e ele falou que iria tocar na casa da pessoa, a pessoa que tivesse mais interações com as rádios, pedindo a música dele. E a pessoa que tirou o primeiro lugar fez 97 mil interações entre Twitter, Face, Insta e telefone. 97 mil. Então, pensa o seguinte, 97 mil, vamos arredondar para 100, tá? Se 3 pessoas forem tão engajadas no teu trabalho quanto essa menina que fez 97 mil interações, arredondando para 100, se tu tiver 3 pessoas, tu já chega em 300 mil interações. Isso já é muito mais do que artista com 1 milhão, 2 milhões, 3, 10 milhões de curtidas e seguidores conseguem. Muito mais. Então, o segredo está em tu focar naquilo que realmente importa, em transformar. Essa pessoa que fez as interações, ela realmente foi transformada pelo trabalho do Ivo. E o Ivo foi na casa dela em Manaus, foi lá e acabou... E o Ivo foi na casa dela e fez o Ivo foi na casa dela e deu a premiação que era tocar para ela na casa dela. Então, isso é só um exemplo de como o nicho, como o foco enriquecem demais o teu trabalho, enriquecem demais. O foco não está em ser genérico, está em ser específico. Então, quando tu tem um nicho, tu entende o perfil e tu começa a entregar mais valor. Mais engajamento, a mesma coisa que a gente acabou de falar. Tem muito mais engajamento, porque tu sabe o perfil, sabe o que as pessoas querem, sabe qual é o valor percebido, o que elas percebem de valor, o que elas buscam, e tu entrega. Ponto. E aí as pessoas naturalmente vão compartilhar, vão curtir, vão ter muito mais engajamento. Necessidades específicas. Exemplo, público feminino, 39 e 45 anos, de rock nacional, tem poucos artistas, bandas compostas 100% de mulheres e que represente quando comparado a um público masculino de 39 e 45 anos de rock nacional. O que eu quero falar com isso? Tu entende que existe uma necessidade específica do público aqui.
Então, o público feminino entre 39 e 45 anos, no caso do rock nacional, tem muito menos representatividade do que o público masculino, o público masculino de rock entre 39 e 45 anos. Então, tu já entende que existe uma necessidade aqui. E todas as pessoas entre 39 e 45 anos, claro que isso é respingar para outras idades, a gente já falou sobre isso, mas todo o público 39 a 45 anos que tu focar essa comunicação e que tu representar, vão se sentir representados pelo teu trabalho, e vão te seguir, e vão compartilhar, e vão fazer muito mais interação do que se tu fosse genérico. Então, a necessidade específica é outro ponto positivo. Os canais de divulgação são basicamente internet boca a boca. Quando a gente fala em nicho, sim, eu não estou falando que não vá usar rádio, claro que usa outros meios de comunicação. A questão é que tu não precisa. Quando a gente fala sobre ser genérico, tu naturalmente precisa incluir aí rádio e TV. E é muito caro. E o resultado é um resultado que vem depois de muito tempo investindo. Tu tocar na rádio durante 3 meses, ou 4 meses, ou 10 meses, enfim. Se tu tocar na rádio durante 1 ano, tu não vai estourar porque tu vai tocar na rádio 1 ano. A rádio é simplesmente meio de comunicação. Ela só vai conseguir ser relevante se tu impactar o teu público. E só ouvindo uma música na rádio, o teu público não vai ser impactado. Então, quando tu pensa de forma genérica, tu acaba tendo que usar outros meios de comunicação que não só a internet ou boca a boca. Aqui no caso, no caso do nicho, tu usa, assim, 90% muito mais a internet. E aí, claro, tu consegue investir muito menos, é muito mais fácil, tem mais controle, tem métrica, tu sabe o que funciona e o que não funciona. E aí, naturalmente, as coisas passam a fluir muito mais com o teu trabalho e o boca a boca dentro da internet. Mainstream igual briga por atenção. Esse ponto, ele é muito importante, porque é o seguinte, ó, quando tu fala pra pessoa assim, ó, assiste o meu clipe, ou ouve a minha música, o que tu tá falando pra ela é o seguinte, ó, desliga o Breaking Bad, desliga o Netflix, desliga os canais do YouTube que tu tá assistindo, desliga o Star Wars, desliga o Game of Thrones, ou seja, para de assistir essas produções milionárias e vem assistir o meu clipe. Tu tá concorrendo com um mercado, com um produto de entretenimento que, assim, é muito difícil concorrer. Como é que tu vai concorrer com Game of Thrones? É muito difícil. Então, quando a gente foca em mainstream, ou seja, quando a gente foca em um público mais amplo, tu tá brigando diretamente por essa atenção. Agora, o que não acontece, não da mesma forma, quando tu trabalha em nicho. Por exemplo, não significa que as pessoas do nicho não consumam o Game of Thrones, por exemplo, ou não assistam Breaking Bad, enfim. Não significa isso. Significa que no nicho tu sabe exatamente o que fazer para que a pessoa sinta vontade de, além de assistir o Game of Thrones, ver o teu clipe. Porque tu sabe quais são as dores, tu sabe quais são os sonhos, ou seja, tu passa a introduzir isso na vida delas. A mesma coisa funciona com o mainstream, a diferença é que tu tem muito mais controle e muito mais foco, é muito mais certeiro a tua comunicação. Então, tu tem isso muito mais forte. E tu precisa sempre pensar nisso. Toda vez que eu for produzir algo e pedir para as pessoas curtirem, compartilharem, assistirem, eu tô pedindo para elas pararem de assistir Game of Thrones, pararem de assistir, fazer o que elas estão fazendo, para curtir, para compartilhar, para ver para ouvir a minha música ou assistir o meu clipe. Então, tu precisa sempre entender que quanto mais amplo for o teu público, maior vai ser essa competição. E maior a chance de tu perder. Tu tá começando no teu nicho, tá entrando no teu nicho. Ou mesmo que tu já esteja no teu nicho, provavelmente tu não vai ter o mesmo poder que um Game of Thrones ou que essas super séries de entretenimento. Então é preciso entender isso. O público do nicho é mais assíduo e comprador que o mainstream. Por que eles são assim? Porque tudo que é exclusivo, tudo que atende uma necessidade específica, as pessoas estão mais dispostas a comprar, elas estão sempre buscando algo. Todo mundo busca algo para comprar, sempre. Então, quando ela percebe, por exemplo, que o teu trabalho oferece para ela a resolução de uma necessidade específica, ou pelo menos em partes, ela tende a comprar, ela tende a ir no show. Por quê? Porque é específico, porque está tendo uma necessidade que ela não está sendo atendida até agora. Então, isso, por exemplo, aconteceu no sertanejo. As pessoas, elas
passaram a consumir muito mais sertanejo porque ele passou a atender uma demanda que não tinha antes, que era essa demanda de festa, da forma como eles fazem. Que era, por exemplo, letras que falassem de festa, de pegação, durante a festa. Então, isso é uma necessidade, isso foi uma demanda. Isso eles perceberam que as pessoas consumiam isso. E para quem tá na balada, isso é um reforço do momento. Então, assim, a pessoa tá lá, tá na pegação, ela quer pegar, ela quer fazer festa, e aí a música falando sobre isso, e aí é uma música dançante, que deixa a gente pra cima, deixa feliz, ou seja, tem tudo a ver com o momento, a pessoa consome e ela passa a trazer isso pra vida dela. No caso da música, nicho está diretamente relacionado a estilo musical. Então, o que eu quero falar com isso? É preciso entender que ao escolher um nicho, tu tá escolhendo um estilo musical. Geralmente os estilos eles têm as suas próprias necessidades, as suas próprias características, e isso ajuda ainda mais a tu direcionar a tua comunicação e os teus trabalhos. Não precisa de um empresário, investidor, divulgador de rádio e TV, vendedor de show, etc. Aí que tá. Não estou falando que não é bom ter e não estou falando que não deve ter. Não precisa para te trabalhar. Quando fala quando fala em mainstream, quando pensa em mainstream, aumenta muito a necessidade de um empresário, de um investidor, divulgador de rádio, etc. Por quê? Porque é mais amplo. Então é maior, é mais genérico, tu precisa estar em mais lugares, tu precisa entrar em mercados maiores, em mercados mais concorridos, tem muito mais gente. Então assim, é muito mais difícil e não necessariamente dá mais resultado. Eu diria que não dá mais resultado. Dá para quem já está lá e para quem já galgou isso há muitos anos. Agora, no caso de quem ainda é pequeno, no sentido de que ainda não tem uma grande projeção nacional, focar no nicho é o mais inteligente e tu não precisa. Se tu tiver um empresário, ótimo, animal. Se tu tiver um divulgador de rádio, melhor ainda, até porque tu vai ter que ter dinheiro para poder investir em rádio. Mas se tu tiver um empresário, um investidor, animal. Se tu não tiver, é possível fazer. E o que a gente está fazendo aqui é justamente mostrando como fazer sem esse empresário, sem esse investidor. Então, a real é que não precisa. O público é fiel, a gente já falou muito sobre isso, porque tem necessidade específica, o público é muito fiel. Então, tu percebe que, um exemplo é o público de heavy metal. O Iron, se não me engano, tem 2 DVDs gravados no Brasil já. Por quê? Porque é o público mais fiel deles. Então, o Iron tem um público heavy metal, onde, se não me engano, é o maior público do mundo de heavy metal. E o Iron grava DVDs aqui. Por quê? Porque é o maior público deles, é o mais forte. E é o Iron. Então, o público de nicho é fiel. E Iron é nicho. Apesar de ser mainstream, entre aspas, que é uma banda mundial, o Iron é nicho. O Iron é do estilo de nicho. E tem um público super fiel. É mais fácil gerar valor. É mais fácil gerar valor, por quê? Porque tu consegue entender as necessidades do público. Tu sabe exatamente o que eles precisam e tu entrega. Muito rentável. É muito rentável justamente pelo que a gente falou da necessidade. Tu sabe qual é a necessidade do cara, tu sabe qual é a necessidade do teu público, tu sabe o que eles precisam, tu entrega aquilo e tu consegue saber de que forma, como fazer, o que é mais inteligente, tu sabe como eles consomem. Então, assim, o nicho de mercado, ele é mais inteligente do ponto de vista de rentabilidade. Principalmente agora. Controle ponta a ponta do teu trabalho. Quando tu tá no nicho, tu usa muita ferramenta da internet. E aí tu tem muito do controle. Tu sabe o que tá acontecendo, tu sabe quem compartilhou, quem não compartilhou, tu sabe quantos comentários tem, tu sabe, enfim, tu tem um controle ponta a ponta do teu trabalho. O que nem sempre acontece quando tu tá no mainstream, quando tu foca num público mais amplo. Por quê? Porque tu depende muito de outras pessoas. E aí tu acaba um pouco perdendo esse controle. Não que tu não tem que chamar outras pessoas para trabalhar no nicho. Não, de forma alguma. Sempre o ideal é que tu faça o teu melhor, aquilo que tu faz de melhor, e delegue o resto. A questão é, tu precisa sempre ter em mente de que tu precisa saber o que está acontecendo. E no nicho, ele de uma certa forma, ele é muito mais fácil de se fazer isso, é muito mais comum. Uma tendência de mercado, então, a tendência do mundo, a tendência de mercado mundial é justamente tudo acaba em nicho. Então a gente vai ter mega nichos, a gente não vai mais ter o mainstream do jeito que é, e está cada vez menos. Antigamente era só mainstream, antigamente era só um mercado, aí agora a gente já tem nichos, já tem mega nichos, como o rock, que a gente falou lá em cima, que é um mega nicho, o pagode também. Então as pessoas já estão conseguindo fazer muito sucesso, se dar muito bem focando em nichos. Grande parte dos maiores artistas nacionais hoje começaram em nichos. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns artistas que começaram em nicho, e a real é que
uma grande, imensa parte dos maiores começaram no nicho. E aqui eu até vou dar um exemplo de alguns nichos.